Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus, capítulo 26. Tendo Jesus 26, até o 26:1 até o 26:16. Tendo Jesus acabado todos estes ensinamentos, disse a seus discípulos: Sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, chamado Caifás, e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo, mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Ora, estando Jesus em Betânia, na casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram: para que este desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disto, disse-lhes: por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez, para a memória sua. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me quereis dar? E eu vô-lo entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Amém? Irmãos, vamos ter o momento dos dízimos e das ofertas, antes da ministração da palavra. Os irmãos que têm seus dízimos e ofertas poderão trazê-las ao gasofilácio. Colocamos-nos nas tuas mãos, Pai e Senhor, para que tua palavra flua em nós e alcance corações, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, dos versículos 1 até o versículo 4, nós vemos uma conspiração sendo armada para matar Jesus. Em seguida, nós vemos, no meio da escuridão desses momentos, para colocar um tom mais suave a esta cena tão pesada, nós vemos a unção de Jesus em Betânia. E finalmente aqui, no último texto aqui que nós lemos, nós vemos o traidor apunhalando Jesus, entregando Jesus aos conspiradores. Se no início do capítulo 26 nós temos a reunião dos conspiradores
Aqui nós vemos também com a ação de Judas, Judas se aliando e participando desta conspiração. Ressalte-se que Judas era um dos 12 do colégio apostólico de Jesus. Irmãos, o texto fala que Caifás, o sumo sacerdote, estava à frente desta conspiração. Caifás era de uma seita judaica. O judaísmo se dividia em seitas, em correntes. Caifás era de uma seita judaica chamada Seduceus, era dos seduceus. E os seduceus se uniram aos fariseus e às demais seitas judaicas para poderem realizar este ato de traição, de conspiração. E esta reunião foi dentro do Sinédrio. O Sinédrio correspondia ao nosso Senado, o Senado de hoje. Era composto de cerca de 100 pessoas e o Sinédrio teve uma curta duração. O Sinédrio chegava a ter poder até de tirar a vida das pessoas que se voltavam contra o judaísmo. Nós temos o exemplo de Paulo, que Paulo foi autorizado, com autorização do Sinédrio, começou a perseguir Jesus. Dentro do Sinédrio, então, nós temos armada esta conspiração. Ela chegou até nós, provavelmente, porque Nicodemos participava do Sinédrio e ele deve ter relatado o que aconteceu aos discípulos de Jesus, o que aconteceu naquela noite em que os conspiradores se reuniram, as várias facções judaicas se reuniram para matar Jesus. É interessante essa pessoa desse Caifás. Nós dissemos que ele pertencia à classe dos saduceus. Os saduceus acreditavam na lei de Moisés, mas não acreditavam que houvesse ressurreição, não acreditavam que houvesse céu e nem que houvessem anjos. Eles não acreditavam nisto. Os saduceus eram então tremendamente materialistas. E Caifás era materialista. Ele sustentava aquele poder de sumo sacerdote, porque para ser sumo sacerdote era preciso ser da tribo de Levi. Nenhum sacerdote poderia sê-lo se não fosse da tribo de Levi. Mas Caifás não era da tribo de Levi, porque nesse período em que Roma domina Jerusalém, os sumos sacerdotes eram escolhidos por política. Os mais corruptos é que eram escolhidos. E Caifás era tremendamente corrupto e era um materialista declarado. A maioria dos sumos sacerdotes ficavam muito pouco tempo exercendo este cargo. Neste período em que Roma domina, Caifás foi o sumo sacerdote que mais tempo ficou no cargo. Depois que ele saiu, o seu sucessor ficou exatamente 56 dias no cargo. Enquanto Caifás ficou neste cargo durante um período de aproximadamente 20 anos. Ele comprava o poder de Roma, subornava o poder de Roma e subornava à custa dos próprios judeus. Caifás devia ter um ódio mortal contra Jesus. Por quê?
Caifás também era o administrador do templo. E ele recebia uma boa renda daqueles que comercializavam dentro do templo. E Jesus, por 2 vezes, expulsou os cambistas, os vendedores, aqueles que estavam fazendo do templo um lugar de comércio. E mostrou de maneira clara que aquilo era um pecado, que aquilo era algo que era abominável aos olhos de Deus. Caifás então viu que as suas receitas estavam como que perigando. Havia um risco de serem diminuídas se prevalecesse aquela postura de Jesus, e se aquela postura de Jesus dominasse aqueles corações. Ademais, acontece o seguinte: embora na Palestina daquela época houvesse aqueles que queriam a libertação de Roma, queriam um reinado de um rei judeu em Roma, e isso criava uma expectativa em relação ao Messias, ao Salvador prometido no Velho Testamento, aquele que viria ocupar o trono de Davi. Embora grande parte da população da Palestina desejasse isso, até havia uma parte dos palestinos que pertenciam a uma seita chamada Zelotes, eram os revolucionários da época, os Che Guevaras da época, eram também chamados sicários, muito temidos pelos romanos, porque eles atacavam à noite, e o nome sicários advém deles usarem um punhal para matar à noite de emboscada um soldado que tivesse de vigília ou um soldado que tivesse na tenda dormindo. Então havia, embora houvesse esse ambiente em Jerusalém, na Palestina, de desejo de libertação de Roma, Caifás não queria isto. E é evidente que ele não desejava que a Judéia se tornasse livre do governo romano. Isto porque ele auferia grandes lucros, a sua posição era lucrativa, e ele iria perder toda aquela fonte de dinheiro e de riqueza que ele tinha nas mãos. Então Caifás, embora sendo sumo sacerdote, embora sendo um judeu, não da linha levítica, ele não queria a libertação de Israel. Jesus surgindo naquele cenário, ele imagina na sua cabeça que Jesus bem poderia ser o Messias, mas o Messias político, o Messias guerreiro, que viria subverter aquela situação, expulsar o poder de Roma e colocar-se no trono. Então Caifás, por motivos de corrupção, motivos políticos, motivos de ganância, motivos materialistas, ele é o cabeça desta conspiração. O que, amados, nós podemos de imediato, dentro deste quadro, tirar de proveito para nós? Será que nós podemos nos tornar conspiradores? Será que nós corremos o risco de nos unir a Caifás? Será que nós corremos o risco de desejar que Cristo seja anulado completamente da nossa vida?
que ele não reine em nós, que ele seja morto dentro de nós, que ele não exista para nós. Sim, irmãos, nós sempre corremos este risco. Nós corremos esse risco quando nós deixamos o materialismo nos dominar. E infelizmente nós vivemos num mundo, nós vivemos numa parte do mundo, na região ocidental do mundo, aonde o grande Deus deste mundo é Mamon, chamado o Deus das riquezas. E nós somos envolvidos por um materialismo muito grande. Porque quando nós pensamos nos nossos filhos, nós pensamos neles, não em termos de vê-los realizados como seres humanos, não de vê-los como pessoas que sejam bons cidadãos, honestos, bons cristãos, pessoas que sirvam à sociedade. Mas quando nós pensamos nos nossos filhos, nós queremos que eles tenham status, nós queremos que eles tenham empregos que lhes dê carro, casa, viagens, promoções. Quando olhamos para os nossos filhos, nosso coração se enche de ambição em relação a eles. E às vezes, por causa deste sentimento, é justamente que nós acabamos perdendo os nossos filhos. Porque nós sempre imaginamos os nossos filhos como os melhores, como os maiores, como aqueles que vão ganhar a carreira, vão ganhar o pódio. A nossa visão a respeito dos nossos filhos é materialista. Às vezes até no casamento dos nossos filhos, a nossa visão é materialista. Porque hoje a visão materialista nos leva a desejar para os nossos filhos uma esposa culta, uma esposa bem preparada, uma esposa de boa situação social. E quando aparece uma moça humilde ou simples, não com aquelas prendas que a sociedade requer, então no nosso coração, às vezes nós até aceitamos, porque às vezes nossos filhos acabam nas suas escolhas prevalecendo a vontade deles. Mas lá no nosso coração, nós acabamos não aceitando, porque a nossa visão da vida é uma visão materialista. E nós procuramos então por todos os meios obter bens cada vez mais. Nós procuramos por todos os meios envolver toda a família, todas as pessoas da família trabalhando. O marido fazendo hora extra, a esposa também trabalhando fora e trabalhando horários elásticos. A educação dos filhos sendo colocada em um segundo plano. E a visão materialista da nossa sociedade tem entregue as crianças aos cuidados de pessoas, outras, que não a mãe e o pai. E acabam resultando em verdadeiras aberrações que nós conhecemos muito bem. Jesus Cristo ensinou que os cuidados deste mundo são como espinhos. E os cuidados deste mundo sufocam a semente do Evangelho. Quanto mais eu me envolvo com o trabalho para ganhar mais
mais eu sufoco a verdade de Cristo, o Evangelho, a semente de Deus no meu coração. Porque a semente do Evangelho é semente divina. A semente do Evangelho é a natureza divina que Deus quer implantar em nós. E muitas vezes nós não entendemos isto. Nós não entendemos que Deus, na sua misericórdia infinita, quer nos coronar. Quer colocar em nós a sua natureza. Uma natureza divina. Completamente diferente do que somos e do que pensamos. Mas esta semente que Deus coloca em nós com a finalidade dela crescer e dela expulsar de nós aquilo que é tão somente terreno, que não tem um sentido, que não tem uma busca espiritual, essa semente nós a sufocamos com a nossa visão materialista da vida, porque é só comer, é só beber, é só deitar, é só casar, é só ganhar, 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 ganhar e ganhar. Nos tornamos Caifás. Nos tornamos conspiradores. Nos tornamos pessoas contrárias à visão de Deus e à operação de Deus na nossa vida. Nos tornamos aliados do mal, aliados dos demônios. E empretamos o maior de todos os suicídios, de todos os pecados, a morte de Deus em nós, a morte de Jesus em nós, e nos tornamos conspiradores. Como homens desse século, como homens que estamos na região ocidental deste planeta, como homens que temos recebido como herança uma cultura consumista, materialista, a cultura dos saduceus, nós precisamos estar alertas, acordados, nós precisamos ter um coração cheio de temor, para que os cuidados com o terreno, os cuidados com a sobrevivência, passem a destruir a verdadeira vida espiritual. Não nos esqueçamos que Jesus disse que nem só de pão vive o homem, mas da palavra de Deus. Com isto, Cristo deixou claro que nós devemos sim trabalhar e procurar o pão, mas nunca nos esquecer que paralelamente a isto, em consonância com isto, nós devemos buscar a palavra de Deus, a verdade de Deus e servir a Deus, senão o mundo nos engolirá. O materialismo esfriará e destruirá a nossa fé. E infelizmente, nós podemos dizer que existe cristãos materialistas. Evidente que não são cristãos, mas são materialistas. Mas ostentam uma roupagem, até uma pregação cristã, quando na verdade são conspiradores que estão matando o verdadeiro evangelho, o verdadeiro sentido da vinda de Cristo e da morte de Cristo. Mas, irmãos, aqui está algo bonito nesta sequência. Parece que no meio da escuridão uma luz brilha, uma estrela brilha. E essa estrela chama Maria. Eu acho que essa é uma oportunidade para eu falar uma coisa para os irmãos. Esta Maria não é a Maria, mãe de Jesus. Esta Maria é a irmã de Lázaro e, por sua vez, irmã também de Marta. E isto está acontecendo no lar de Lázaro, Marta e Maria, em Betânia, este acontecimento. Mas lembrando-se do nome de Maria, por favor,
não incorram no erro de tantos cristãos estão incorrendo de porque os cristãos idolatrarem Maria, porque tem uma parte dos cristãos que idolatram Maria, a gente como que despreza Maria. Se Deus me der a oportunidade de me dar uma casa de repouso um dia, eu vou colocar Lar de Maria, Mãe de Jesus. Quero quebrar tabus. Porque é uma injustiça o que o povo evangélico faz com Maria, Mãe de Jesus. Não há sentido colocar Maria de lado, desprezá-la, não se fazer uma pregação sobre ela, não mencioná-la nos cultos. Não há sentido nisto. De todas as mulheres que existiram, ela foi a única que foi escolhida para ser a mãe do Salvador e merece ser respeitada. Mas, irmãos, esta Maria, como disse, não é a Maria, mãe de Jesus. É a Maria, irmã de Lázaro, irmã de Marta. Eles viviam em Betânia. E aqui também, em Betânia, vivia um homem chamado Simão o leproso. Possivelmente, este Simão fora curado, tinha sido curado por Jesus, e agora ele se lembra de homenagear Jesus, de honrar Jesus, pelo milagre que ele fez na sua vida. Não é o mesmo caso daquela mulher pecadora que ungiu Jesus. Aqui nós temos um outro caso. E Maria, ela possivelmente, com certeza, ela procurou imitar aquela mulher pecadora que fez o mesmo ato aqui que ela fez. Um vaso de alabastro que quebrou e pegou aquele perfume, aquele unguento, ela ungiu Jesus. Maria achou lindo o ato daquela mulher pecadora, aquele ato de adoração, e ela procurou imitar. Irmãos, às vezes pessoas tidas como pessoas reprováveis, que se convertem e continuam com aquele estigma de ser reprovável, seus atos às vezes de fé, atos de amor, de milagres, às vezes nós ignoramos, ou sentimos inveja, ou sentimos ciúmes. Maria não teve ciúmes daquele ato, nem inveja, mas ele viu naquele ato da mulher pecadora um ato de profunda adoração e procurou imitar. Não devemos ter receio de imitar, irmãos, aquelas ações de pessoas que, como verdadeiros adoradores, buscam ao Senhor e louvam a Deus. Nós devemos procurar imitar os atos autênticos de adoração e repeti-los na nossa vida. Aqui, Maria surge como uma estrela nos momentos cruciais da morte de Jesus, das noites escuras que envolveram Jesus. Surge Maria que pega um vaso, quebra e oferece aquele unguento, aquele perfume finíssimo. O cálculo é que este unguento custou a Maria 300 denários, equivalente a 1 ano de trabalho de um homem normal. Não vamos considerar aí o salário mínimo, que mínimo é mínimo. Mas vamos considerar aí um salário perto de 1.000, 1.500, 2.000 reais. Então, este perfume custou
para Maria cerca de 10 a 20 mil reais. Só o perfume, fora o vaso, que também tinha um valor considerável. Os discípulos começam a criticar Maria. Que desperdício, como é que ela foi fazer isso? Isso aí podia pegar e dar para os pobres. E o chefe dessas ideias era Judas, porque Judas tinha a bolsa. Judas era o tesoureiro do grupo e ele já estava planejando o que ele iria fazer com a venda daquele vaso. Ele já estava pensando onde ele iria investir aquele dinheiro. E eles então, os discípulos reclamam daquela mulher e dizem: que desperdício, que desperdício. Irmãos, enquanto nós vemos, olha, duas atitudes que se opõem aqui de uma forma antagônica. A atitude de Caifás, materialista, e a atitude de Maria, desprendida. Olha, desprendimento de Maria. Ela pega uma pequena fortuna e coloca aos pés do Salvador. Eu creio, irmãos, que a pessoa só sabe a alegria de ser desprendida quando ela desprende de alguma coisa. Ela só experimenta a alegria do que é deixar algo nas mãos de Deus, seja o que for, quando ela entrega. Porque Deus testifica que Ele está aceitando aquela oferta, assim como Ele testificava muitas vezes no Velho Testamento, quando a oferta era colocada sobre o altar e Deus respondia, testificava, derramando fogo do céu e consumindo aquele holocausto. Quando nós, desprendidos, nos entregamos ao Senhor, nos entregamos a Deus, nós percebemos no nosso coração a testificação do Espírito. Se há algo difícil de desprender, são os nossos filhos. Muito difícil. Mas nós não temos os nossos filhos, porque não somos desprendidos em relação a eles. Falta-nos coragem para chegar diante de Deus e dizer: meu Deus, aqui está meu filho, eu vou entregá-lo na sua mão, aos seus cuidados, eu vou orar por ele, mas não vou me preocupar com ele, eu vou orar por ele, mas não vou ser preso a ele, eu vou me derramar em jejuns por ele, mas no meu coração, meu espaço do meu coração é só para ti. Não deixarei que nenhuma ansiedade, nenhuma preocupação tome o meu coração. Ainda esta semana, eu estive falando, essa semana aconteceu algo que está relacionado com o que eu vou falar, mas hoje nós estamos falando sobre a quebra da comunhão. Que nós entristecemos o Espírito Santo de Deus de muitas formas. E nós precisamos pedir que o Espírito Santo de Deus nos sonde e nos mostre quando nós quebramos a comunhão e quando nós entristecemos o Espírito Santo. Como eu gostaria, como eu falei no começo desta mensagem, dentro da minha visão também materialista, como eu gostaria que meus filhos galgassem posições melhores. E como eu investi em estudos e dando tempo para eles serem pessoas que passassem num concurso, que tivessem um emprego estável, empregos melhores.
mas as minhas perspectivas foram frustradas. E nas minhas perspectivas frustradas, eu carregava no meu coração aquela melancolia, aquela tristeza. Até que o Senhor, nesta semana, me disse: entrega. Entrega. E eu entreguei com toda a sinceridade do meu coração ao Senhor. Está nas mãos de Deus, e o que eles são, ou o que eles forem, pertence unicamente a Deus e não a mim. Estou liberto. Irmãos, perspectivas a respeito de filhos, a respeito de casamento, a respeito de tantas coisas, podem quebrar a nossa comunhão, podem ser vasos de valor tão grande para nós, irmãos, mas vasos que têm que serem quebrados, para que o perfume possa se esparramar. Eu não sei, eu ando tão preocupado com o casamento dos jovens da igreja orando, que eu vou dizer: filhinha, sua perspectiva é que seu príncipe venha numa carruagem, seguida de uma comitiva. Às vezes, seu príncipe é um menino simples, às vezes com um diploma, um trabalho simples, mas pode ser que seja ele que vai te fazer feliz. E o príncipe encantado pode ser seu faraó. Ore muito a Deus. Você também, moço, ore muito a Deus. Não olhe só o invólucro, não. O invólucro, a gente dá um jeito, passa uma maquiagem, passa um batom, vai na cabeleireira, apara as unhas. E lá vem o rosto de artista. Logo você perceberá o veneno. É preciso aceitar as coisas de Deus e buscar a vontade de Deus. Não traçar nossos programas, nossas perspectivas. Aceitemos aquilo que Deus tem para nós, conscientes de que o que Ele tem é o melhor. Vamos, irmãos, quebrar as nossas perspectivas, materialista todas elas, voltado mais para o carnal, para o terreno. E Maria foi uma mulher que agiu assim. Vamos também pensar, irmãos, uma vez o pastor Jeremias pregava para pastores, e ele falou uma coisa interessante: serve para pastores e serve para todos. E eu já vi um servo de Deus fazer isto. Pastor Jeremias falava assim: você quer ser um dos valentes de Davi? Falava para os pastores, né? Então por que você não toma um ato de valentia? Você não chega para a igreja e diz assim: este mês a igreja não vai depositar o salário na minha conta, porque eu vou ser um dos valentes de Davi. 3.000 pastores ouviram isto. Eu não sei se algum fez isso. Sou incrédulo, tremendamente incrédulo quanto a isto. Mas eu conheço um servo de Deus, um cristão que foi abençoado. Deus o abençoou
Deus lhe deu um emprego abençoado. E ele me procurou e disse: pastor, aqui está o primeiro mês do meu emprego. E abençoou a igreja com seu primeiro salário, todinho. Irmãos, há graus de desprendimento, não é verdade? Você não precisa entregar sua casa, seu carro, seu salário. Mas se Deus pedir desprendimento por você, em qualquer área, seja a área dos afetos, a área dos sentimentos, seja a área material, despreenda-se disso. Esses dias, nem falei sobre Judas ainda e está chegando a hora. Mas talvez Judas tenha que ficar para trás mesmo, né? Então, irmãos, eu aprendi algo interessante que está sempre na Bíblia ali. Quando a entrega é perfeita, irmãos, Deus dá de volta. Quando é perfeita. E no caso de Abraão, Deus entregou Isaque e a entrega foi perfeita. Abraão entregou Isaque, a entrega foi perfeita. E Abraão recebeu Isaque de volta, não é? Deus é assim. Mas, irmãos, vamos para Judas Iscariotes. Judas Iscariotes recebeu pela entrega de Jesus, por entregar Jesus, ele recebeu 30 moedas de prata, bem menos da metade da quantia do vaso que foi quebrado, do unguento que estava no vaso. Para vocês terem uma ideia. Ele vendeu Jesus por uma quantia menor. Talvez ele tenha pensado: eu vou me recompensar disso, eu não vou ter esse prejuízo não. E ele foi e entregou Jesus por 30 moedas. Mas o que será que aconteceu com Judas para atrair Jesus? Judas teve os seus anseios frustrados por Jesus. Porque Judas tinha aquela visão de que Jesus ia tomar o trono em Jerusalém. E Judas tinha aquela visão de que ele queria ter uma posição dentro do reinado de Jesus. Quando Jesus começa a falar da sua morte, importa que o Filho do Homem seja entregue. Só no capítulo de Marcos, nós temos no capítulo 8 Jesus falando sobre a sua morte. No capítulo 9, Jesus torna a falar sobre sua morte. No capítulo 10, Jesus torna a falar sobre sua morte. Jesus vem preparando os seus discípulos para o fato de que ele iria morrer. Quando Judas percebeu o discurso de Jesus, e disse: olha, esse discurso não está afinado com uma pessoa que quer dominar Jerusalém, não. Ele viu seus sentimentos, seus planos frustrados. E ele traiu Jesus. Nós podemos trair Jesus e a nossa fé quando nós somos frustrados nos nossos planos, nos nossos desejos. Nós somos homens que carregamos um monte de desejos no nosso coração, um monte de sentimentos. Vocês querem ver um sentimento frustrado que a pessoa traz Jesus logo, logo? Vocês imaginem uma menina, uma jovem, que namora um jovem, os dois se gostam e tal. E o jovem acaba abandonando ela. E ela, então, a primeira coisa que ela faz: vou sair dessa igreja. Não é? É fácil trair Jesus. Muito fácil. Ora, você quer Jesus ou quer o meninão? Quem que você quer?
Se você for fiel a Jesus, Jesus vai abençoar você. Vai fazer justiça para você. Por que você não crê nisso? Mas o seu coração é frustrado, o seu sentimento é frustrado. E de quem é a culpa? Deus. Jesus. Se eu não tenho alguma coisa, se eu não recebo, se eu quero aquele emprego, não tenho. Se eu quero aquela esposa, não tenho. Se eu quero aquele carro, não tenho. Se eu quero aquela casa, não tenho. Se o que eu quero, eu não tenho. Então eu me volto contra Deus, porque Deus é injusto. Porque Deus não cuida de mim. Porque Deus não me abençoa. Os outros têm tanto, eu não tenho nada. E você se torna um traidor. É muito fácil se tornar um traidor. E às vezes você nem abandona a fé. Às vezes você tem aquele sentimento de frustração e continua cantando, continua orando, continua fazendo as coisas da igreja, mas carregando aquele sentimento de frustração contra Deus. Porque Deus não atendeu aquele pedido. E você ainda vem com aquela ladainha. Sou tão fiel ao Senhor, sou dizimista, estou em todas as quartas-feiras na igreja, faço tudo que o pastor fala para eu fazer, e agora Deus não me concede isto. Um plano frustrado. E você trai Jesus, e você carrega aquele sentimento para o resto da sua vida, traindo Jesus, porque seus sentimentos são frustrados. Sabe de uma coisa? Eu li a história de um homem que começou a insistir com Jesus, com Deus, para que Deus desse uma bênção para seu filho. Seu filho estava quase para morrer, estava já para partir, e ele insistindo: Deus, não deixa meu filho morrer, não deixa. Mas olha, ele praticamente, ele agiu como um profano, ele agiu como uma pessoa que desafiou Deus de todas as maneiras para ver a sobrevivência do seu filho. Aí um dia, passou muitos anos, seu filho começou a realizar vários desatinos. E ele, no meio da multidão, olhando seu filho enforcado, sendo enforcado, ele disse: porque eu pedi tanto, desafiei tanto Deus, e acabei vendo isto. Deus não nos frustra sem um objetivo. Deus não nos tira nada sem que Ele queira preservar algo para nós. Lembre-se das 4 coisas que eu sempre falo em relação a Deus. Foram as coisas que eu sempre falava enquanto via o sofrimento pelo meu pai passava. Deus é bom. Deus é justo. Deus é sábio. Deus é soberano. Só la glória dei. Glória e glória somente a Deus. Amém, irmãos? Nem entre conspiradores, nem entre traidores, mas com um coração desprendido, um coração que se entrega, um coração que se doa, um coração que busca aquilo que é verdadeiro, santo e puro, aquilo que deve ser o nosso alvo, aquele que deve ser o nosso objetivo maior, Cristo Jesus, que morreu pelos nossos pecados. Amém? Que Deus vos abençoe. Um minuto só. Cristo vem me buscar. Tá? Com este hino, nós estaremos encerrando. Nós vamos empreitar até a bênção, para que, terminando o hino, os irmãos já possam se abraçar. Atenção, não há nenhum aviso quanto ao retiro. Por favor.
Paz do Senhor, irmãos. Lembrando, próximo domingo, onde vai ser o culto, irmãos? No Grebe, amém? Às 20 horas. E a escola dominical? Alô. Aonde? Só essa parte está respondendo. Escola dominical, irmãos? No Grebe também, né? Graças a Deus, vamos no Grebe às 9 horas, escola dominical. 9 da manhã, culto à noite às 20 horas. Graças a Deus, estamos chegando perto do retiro, né? Dessa época, né? Onde podemos estar juntos. E... tá. O valor. Eu vejo no site. Vou ver a informação no site, se está às 9h30 lá, mas é às 9 horas. O valor para aqueles que vão acampar lá, esse mês está R$ 85, né? Fevereiro. E se for lá no dia, é R$ 100. E queria informar os jovens, os adolescentes, que já estamos quase com a lotação já completa lá do local. Então se apressem, hoje é o último domingo antes do retiro, né? Então a Natasha está lá na frente, lá fora com Rafael Brejão para anotar o seu nome. As refeições avulsas são R$10. E por favor, nós precisamos do seu nome para as cozinheiras, para as irmãs providenciarem o almoço lá, né? R$10 o almoço avulso. E também nós temos o desafio, né, a maratona de oração. Se você quer participar da maratona de oração, por favor, dê o seu nome para o Jonatas Teixeira. Levanta aí, Jonatas, o pessoal te conhecer, por favor. O Jonatas, todo mundo já sabe quem é esse jovem aí. Ele está com a lista, maratona de oração. Cada meia hora teremos uma pessoa, no mínimo, né, uma pessoa orando pelo retiro. Vai começar sábado às 20 horas e termina na terça às 20 horas. Então dê o seu nome lá para estar ajudando, intercedendo pelo retiro. Amém? Pai amado, tua bênção sobre o teu povo, uma boa semana para teus filhos. Nos lembramos daqueles que viajam, ó Pai. Nós, pelas nossas orações, pedimos proteção para eles, livramento nas estradas, ó Pai. Tua bênção para teus filhos acamados, dê consolo e cura para teus filhos, ó Pai. E sobre todos a tua graça para enfrentar mais uma semana de lutas e vitórias em Cristo. Amém. Cristo vem me buscar, para o céu me levará, o Cordeiro prometido voltará. Cristo vem me buscar, para o céu me levará, o Cordeiro prometido voltará, oh, glória, aleluia, Maranata, vem Jesus, sou liberto pelo sangue desta cruz, vem o Consolador, sua glória resplendor. Sou liberto pelo sangue do Senhor. Atento está, vigiar e sempre orar, para o toque da trombeta escutar. Ele manda atento estar, vigiar e sempre orar, para o toque da trombeta escutar. Glória,
Aleluia, glória a Deus. Pode aplaudir esse Deus que nos libertou, que Ele vem nos buscar. Aleluia, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Dê um abraço no seu irmão. Estamos despedidos em nome de Jesus.